Olá, gente. Olha, dá uma olhadinha na tela, tá? Que são os atendimentos e as consultas que eu estou fazendo de saúde. O contato pode ser aí pelo esse e-mail que está na tela, tá? O telefone ainda é um antigo, mas eu acho que eu vou mudar. Eu estou providenciando mudar o número. Mas pelas minhas redes sociais e por esse e-mail que está aí na tela, você pode marcar sua consulta, tá? Eu estou sempre online e eu respondo imediatamente quando o e-mail chega o aviso do e-mail. Sem problema. É só você também ficar online também no seu e-mail, né? Pelo menos a notificação, né? No seu celular. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre minhas experiências no espiritismo, nas suas várias vertentes. O que eu acho que é prós e contra em relação ao espiritismo. Eu não sei se eu faço isso em vídeos separados ou né, tudo junto. Mas vamos lá. Bom, a minha primeira experiência com o espiritismo foi numa vertente de espiritismo de mesa branca, tá? Era um pouco misturado. Eles tinham alguma ligação tipo com misticismo. Pelo menos a presidente da casa, eu acho que ela tomava orientação por espelho e por bola de cristal, não só incorporação das entidades, tá? Elas tinham uma bola de cristal, ficava na mesa e sempre estava usando ela como vidência. E tinha passe, essas coisas básicas. Não tinha, a gente não tinha acesso ao estudo místico de bola de cristal, nada dessas coisas, nem os médios da casa, só a dirigente da casa que tinha esse conhecimento de círculo esotérico da comunhão de pensamento e blá 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 blá. Para os médios da casa, eles só passavam aqueles livros kardecistas mesmo, tá? Básicos, romance. E para as pessoas que iam no templo, não tinha estudo nenhum. Era só o passe, aquela oração inicial, só a sessão de mesa e mais nada. Não tinha nem consulta com guia. E esse foi meu primeiro contato com o espiritismo, né? E eles, para mim, então, quando a gente tem esse contato mais distante, não conversa com o espírito, a gente fica muito assim, sem ter um senso crítico, né? Você não tem um senso crítico. Você se entra a sua primeira experiência, para mim, a dirigente da casa era uma santa e tudo era maravilhoso, cor-de-rosa, até que eu comecei a perceber que só podia entrar para a média quem era filhinho de papai, quem era da panelinha, né? A filha da vice-presidente que nunca ia tomar passe, nunca frequentava. E já pôde entrar para o desenvolvimento direto. A gente, se quisesse, tinha que ficar não sei quantos anos e tomando não sei quantos passes para, quem sabe, um dia ter permissão para ir para o desenvolvimento. Então, eu já percebi, então, nesse lugar, que a ideia de caridade, amor ao próximo, verdadeiramente não funcionava. Era uma panelinha, realmente, um senso de injustiça, preconceito, né, e valorização. Só quem era da panelinha tinha condição financeira. Quem não tinha, eles menosprezavam, tá? Então já começava por aí. Deixa eu tomar um pouquinho meu chá para a gente continuar nossa conversa. Eu achava estranho. Eu nem tinha esse senso crítico, eu era muito nova, mas eu ficava chateada, né? Ficava chateada e depois, com o tempo, depois de alguns anos, eu comecei a ter esse discernimento quando eu vi que a filha da vice-presidente, que nunca frequentava, que não tomava passe, entrou direto para o desenvolvimento mediúnico, né? Então, aí eu vi que realmente tinha algo mal contado na história e que não estava legal aquilo. Daí eu fui para uma outra casa kardecista, que era um pouco mais tradicional, que tinha estudo propriamente dito, tá? E lá tinha mocidade espírita, né, que eram os estudos para os adolescentes. E eu também vi muito esse negócio de filhinho de papai, né, o grupinho, a panelinha. Então a gente vê muito que falta a ideia de amor próximo e caridade realmente, né? Uma vez eu estava no coral que estava o Raul Teixeira, que é bem famoso no meio espírita, e ele fez tipo um coral com todos os presentes lá, né? Ninguém tinha treinado e tal, né? Só ficou aquela panelinha lá na frente de jovens, né? Que não era eu que estava lá, eu estava no meio do povão. E essa panelinha de jovens que sempre estavam com eles e era tipo a cúpula, vamos assim dizer,
treinaram e faziam vozes específicas. A gente que estava no povão, éramos proibidos de fazer a nossa própria voz. A gente era obrigada a fazer voz grave, vamos assim dizer, igual todo mundo. A gente, por exemplo, eu era soprano. Hoje minha voz está muito acabada, né? Ficou bem mais grave, mas no meu natural eu era primeiro soprando, né? E eu fui proibida de cantar com a minha voz. E quem estuda música sabe que quando você força a fazer uma voz que não é tua, como por exemplo a minha era soprano e me obrigaram a fazer um contralto para ficar igual todo mundo do povão, isso estraga a voz da pessoa, né? E aí eu já comecei a achar meio esquisito que a pessoa te repreendia se você soltasse sua voz normal, né, no teu tom normal. E aquilo já me soou tão antifraternal, né? E o próprio centro tinha o nome de fraternidade, né? Então a gente vê que nos centros espíritas, infelizmente, o ensinamento moral ele não era realmente praticado, né? Muito ego, muita panelinha, muito gente julgando, repreendendo, e isso eu comecei a observar essas coisas e me senti incomodada. Mas foi na época da minha vida que eu comecei a estudar, porque eu não tinha conhecimento espírita, né? Eu já tinha lido Nosso Lar, Violeta na Janela, alguns pequenos romances, mas eu não tinha estudado realmente mediunidade, passe, essas coisas, né? E foi a época que eu tive acesso a um pouco mais de estudo e mais livros, né? Nada profundo, mas eu assisti palestras, várias palestras, não eram grandes coisas, mas foi quando eu comecei a ter acesso ao estudo espírita kardecista. E aí eu encontrei uma pessoa que frequentava lá e a gente passou a, filosofar sobre as coisas. E aí eu comecei a perceber que eu era boa e gostava de filosofar, né? O que era filosofar? A gente andava pela rua, pelas calçadas, pelas praias e ficava comentando os lugares que a gente foi espírita, que a gente começou a visitar casas, centros espíritas. Eu gostava para ver os tipos diferentes que tinha, né? E começamos a filosofar sobre o comportamento das pessoas. Foi o momento que eu comecei a perceber que eu era boa para filosofar e eu gostava de fazer isso, que me ajudava a enxergar as coisas. Que geralmente o espiritismo e a sociedade, a religião, ele tenta te afogar, né? Se você tem um senso crítico, analisa, enxerga, eles querem dizer que é pessimista, que é isso, que é aquilo, começa a depreciar para te sufocar, né? Te controlar, te manter alienado. E essa época da minha vida foi boa nesse sentido, que eu comecei a enxergar as coisas ruins, né, as coisas que não estavam certas, e comecei a ter um pouco de conhecimento. Daí eu fui para Rosa Cruz, né, que depois eu vou fazer um vídeo sobre minhas experiências nas duas de Rosa Cruz. Depois fui para Umbanda, né? A Umbanda eu passei por várias Umbandas. E percebi a mesma coisa. Pessoas que tinham dinheiro podiam incorporar naturalmente. Se você não tinha dinheiro, não dava muito dinheiro para casa, não levava muito material, não dava doações, você não podia nem incorporar involuntariamente, que eles achavam que a culpa é tua. Você não pode. Agora vinha uma pessoa que enchia de dinheiro o centro espírita, chegava com caixa de charuto para o centro espírita, a pessoa podia incorporar à vontade, mesmo não sendo do corpo mediúnico da casa, né? Eu percebi esses tipos de coisa, mas má vontade. Uma vez eu fui num centro espírita e eles chamaram a gente para desobsessão, né? Eu fui lá para desobsessão, eles atenderam todo mundo, menos eu. Achei esquisito aquilo. Aí, de repente eu incorporei um Exu, né? E por incrível que pareça, eles também não me atenderam, só me jogaram um copo d'água para desincorporar, né? E aí você vê que uma panelinha muito grande, né? Eu nunca tive muito dinheiro, então eles menosprezam, eu percebi isso. Fica em desvantagem quem não tem dinheiro e não é da panelinha, né? E isso fui observando esse comportamento em todos os centros espíritas que eu fui. Uma vez eu fui num centro espírita bem grande mesmo, que trabalhava com cura de chakras, né? Cromoterapia. E eu fui no desenvolvimento mediúnico que na época era aberto. Todo mundo podia ir, né? Não tinha esse negócio de guia chamou, permissão do centro espírita, não. Qualquer um podia entrar. E eu fui, né? Cheguei lá, eu tive uma incorporação muito forte, sem controle, e
e simplesmente veio uma mulher, nossa, essa incorporação é muito forte, você precisa estudar. Ou seja, eles começavam a falar bobagem, né? Porque uma incorporação involuntária não tem nada a ver com estudo. O guia pega forte mesmo. Apaga a pessoa, não tem nada a ver com controle, não tem como controlar uma mediunidade que chega ao inconsciente, o guia pega mesmo, né? Mas você logo vê uma pessoa que fala nesse negócio que é estudo, né? Falta de estudo, é uma pessoa que não tem uma incorporação legal, né? É mais anímica, né? Que quando a pessoa começa a controlar é porque é anímica, não é espírito, não é guia que está ali. E o mesmo dirigente da casa, ele chegou ao ponto de falar assim para as pessoas, gente, o guia não vai começar a falar com um sotaque de preto velho, não. Isso aí é você, médico, que tem que fazer. Aquilo me fez um mal-estar tão grande, porque ele falou, aí a pessoa, a consulente, vai começar a chorar, porque vai acreditar mais na sua incorporação. Para mim, ali acabou, eu não voltei nunca mais. Porque eu comecei a pensar, cara, a maioria das pessoas não é médio de verdade, entendeu? O guia, às vezes, no máximo está encostado, não está incorporado, é uma incorporação fraca, cheia de interferência do médio, às vezes nem incorporado está, é coisa da cabeça da pessoa, né? E essas pessoas que estão abrindo a boca para falar merda, né? Por isso você vê, às vezes, centro espírita não tinha comunicação, não dizia nada com nada, nada com palpável realmente, né? Que pudesse te provar realmente que aquilo ali está incorporado, né? E outro problema do espiritismo é, por exemplo, a ignorância, né? A ignorância, porque eles não têm conhecimento dos grandes mistérios. Então, tudo que eles verem, ouvirem, eles vão interpretar no filtro da ignorância deles. E aí isso pode trazer uma desgraça na sua vida, né? Isso pode sabotar pessoas. Para você ter uma ideia, um centro espírita disse que eu nunca ia fazer um negócio X, tá? Chegou um momento na minha vida que parecia que aquilo não ia realmente acontecer, né? Eu cortei toda a situação. Eu falei, realmente, eles acertaram, né? Porém, uns anos mais à frente, a coisa aconteceu oposto do que o centro espírita disse. Por quê? O pessoal no centro espírita, com a evidência, eles viram um momento da minha vida no futuro que eu iria, cortar aquilo do meu caminho. Mas eles não viram mais à frente que aquilo iria voltar, né? Então aí é a furada da vidência, da clarividência, né? Da orientação dos espíritos, abre e fecha aspas, né? Então o erro de interpretação é muito grande. As cartomancias, a que a gente vê a rodo no YouTube, no Facebook, por exemplo, eu fico assim, gente, essa gente vai jogar a carta do dia, a carta daquilo outro. Não existe jogar carta que sirva para todo mundo. Eu já falei isso várias vezes nos meus outros canais. E até que eu vi um canal de druidismo aí do Rio, né, que o cara foi meu mestre há muitos anos atrás, há 16, 18 anos atrás. E a mulher dele, quando ele puxou a carta que o pessoal começou a pedir, né, o povo burro, ignorante, né, cadê? Parou de abrir as cartas do baralho cigano nos seus vídeos, né? Para dar a carta da indicação no vídeo hoje, uma orientação. E ele puxou as cartas, né? E pediu a mulher dele para puxar uma carta. Ela falou, é meio ridículo. Ela não falou assim, eu não lembro muito bem como falou, mas ela falou algo assim, vai puxar a carta, mas não tem ninguém, aí subentende. Não existe isso. Não tem validade nenhuma. Eles estão fazendo isso só por um circo, porque as pessoas gostam. Só que as pessoas gostam de coisa que é um engodo, né, gente? Porque não existe isso, uma carta que sirva para todo mundo. Entendeu? É uma coisa muito broma trouxa, falsificante, mistificadora, né? Fake, entendeu? Então, vocês não aprendem. Vocês não aprendem, não existe essas coisas. Vocês gostam de ser enganados. Então, essa gente que está no Facebook jogando carta, cada um diz uma coisa diferente. Por quê? Cada um enxergou uma coisa diferente.
Pode ser, mas na maioria das vezes, a pessoa não tem dom para carta, a pessoa não tem missão para oráculo, a pessoa não tem função de sacerdote para guiar e orientar a gente, a pessoa não tem conhecimento místico, oculto, vai abrir a boca para falar merda, para te julgar, tá entendendo? Uma vez uma dessas pessoas jogou carta comigo que eu estava treinando um outro oráculo, então eu trocava, né? E ela simplesmente... você tá reclamando dos guias e não sei o que, então larga tudo, não sei o que. Eu falei, gente, que grossa. Em primeiro lugar, ela não sabe de porra nenhuma. Ela tá com a mentalidade dela de espírito, achando que guia é coisa boa. Não é. Espírito de luz é falsa luz. Não existe ser bom. São todos demônios. E demônios menores que estão em comunicação. Não existe ser bom. Luz não é sinônimo de bondade. Né? Tá na hora de sair da alienação. Então, gente, a pessoa abre a boca para julgar, para atacar, mas nada mais é uma ignorante que não sabe o que é espírito realmente, não, que tá com os conceitos de óculos cor-de-rosa da doutrina espírita, kardecista, que pensa que tudo é cor-de-rosa. Mas até essa infeliz não aprendeu o que é educação a respeito, porque ela julgou e deu patada. Né? Então ela não sabia realmente da história do que os guias fizeram aqui comigo, da resistência veio aqui me roubar, então ela não sabia de patavina nenhuma e estava tipo julgando com a mentalidade dela de alienado espírita e kardecista. Então uma pessoa dessa realmente é oraculista, realmente é vidente, médium? Não sabe porra nenhuma, uma tapada. Desde quando um cego pode guiar outro cego? Não pode. Vocês não aprendem isso, vocês têm mentalidade de manada, né? Pensam que todo mundo pode tudo, né? Eu acredito que de 10 bilhões, eu sei que não existe esse número de pessoas, tá? Mas de 10 bilhões de médios, só 500 pessoas são médios de verdade, assim que você dizer, olha, no mundo, tá? Olha, esse aí, ó, tira e queda, sabe o que tá falando, tá na missão de ser médio mesmo, tá na missão de ser chefe de templo, tá na missão disso mesmo, tá no lugar certo, tem conhecimento suficiente para não abrir boca e falar merda, entendeu? Então, raríssimo, isso eu tô falando de 10 bilhões para 500 pessoas no mundo. Isso eu tô forçando a barra, tá, gente? Porque com certeza não chega nem a isso no mundo, tá? Então, gente, vocês precisam sair da mentalidade de manada e entender que espiritismo, religião, espiritualista não é como vocês engoliram ou querem que seja ou disseram para vocês. A alienação tá grande, tem muita gente falando merda, tem muita gente que não tá incorporado, tem muita gente que não tem conhecimento, abre boca para falar merda, tem muito vidente que não sabe interpretar o que tá vendo, então abre boca para falar merda, também tem isso, entendeu? Então, essa é a verdade do espiritismo. Tem alguma coisa boa no espiritismo? Você estuda lá aquele conhecimento, tem uma noçãozinha do que pode ser mais ou menos que existe espírito, né? Tem mais ou menos que existe comunicação, interferência de espírito. Às vezes a pessoa não é maluca, ela está realmente com alguma interferência espiritual. A vida dela não anda, não é porque ela é preguiçosa, ela tem um problema espiritual. Aí sim a visão de existência de espírito é útil, entendeu? Então fica aí essa dica e esse vídeo aí sobre espiritismo. Qualquer dúvida é só perguntar que eu faço um vídeo